Seja bem-vindo ao nosso canal, ao nosso Sem Cerimônia. Hoje eu vou bater um papo com um querido que vai falar de muitas curiosidades pra gente da vida religiosa. Eu tô recebendo Frei Augusto, que tá aqui em Colatina há um tempo, está de partida, para a minha total tristeza e de muita gente, mas para a alegria completa da mãe dele, porque ele tá indo para perto. E vai contar um pouquinho pra gente desse chamado à vocação, ainda tão jovem, porque ele é jovem e já tem 10 anos que é frei. Então vai falar um pouco sobre a vivência, né, da vida religiosa, o que é ser um frei. Ele também é sacerdote. Qual é essa diferença entre ser só frei ou ser frei e sacerdote? Isso tudo você vai explicar pra gente, né, Frei? Isso mesmo. Paz e bem, Larissa. Paz e bem. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com você e com todos que nos acompanham nesse podcast Sem Cerimônia. E a alegria maior é minha. Eu sou devota de São Francisco, então, assim, falou que tem São Francisco, eu tô apaixonada. Muito obrigada por aceitar o convite. Antes da gente começar esse bate-papo, eu quero te lembrar que um dos grandes presentes que Deus nos dá é o que? A nossa saúde. E cuidar da nossa saúde é a nossa obrigação, né? Honrar esse presente que nós recebemos. Então, mantenha suas consultas médicas em dia, mantenha seu check-up, né? Ok? E os seus exames laboratoriais também. O Lab Maia está à disposição, investe sem parar em excelência, em alta tecnologia, para fornecer um resultado o mais preciso possível. O mais preciso, é um laboratório duplamente certificado, tem certificado de qualidade que ninguém pode colocar defeito e está à sua disposição. Então, foi na sua consulta médica, pediram exames laboratoriais, não tenha dúvida, Lab Maia. E lembrando que nós estamos aqui na Wine Essence, que é um espaço muito gostoso, muito charmoso, que tem bistrô à noite com um menu super bacana. Tem o almoço executivo durante a semana, com entrada, prato principal, sobremesa, tudo num preço único. E tem cartelas, tem rótulos de vinhos aqui incríveis. Vale a pena fazer uma visita aqui na Wine Essence. Bora? Bora, vamos lá. Primeira coisa que eu falei, Frei, não me conta nada antes da entrevista começar, que eu não quero estragar minha própria surpresa, mas aí já estraguei. Então, vou estragar de vocês também. Falei, Frei, quantos anos você tem hoje? 30. E sou frei há 10 anos. Eu falei, o quê? Com 20 anos você já era frei. Então, o seu chamado à vida religiosa foi muito cedo. Foi bem cedo, sempre participei de igreja, desde criança. Minha mãe, mesmo quando eu não queria ir, minha mãe e meu pai me arrastavam para a igreja. E esse chamado, então, ele foi acontecendo ao longo do tempo, ao longo que eu fui crescendo, participação já nas pastorais da comunidade, na própria liturgia, e também a participação na própria catequese foi gerando e me amadurecendo. E também, quem tem um peso enorme nisso é a minha própria mãe, porque ela sempre me falou dos diversos carismas. Uhum. Falou de São Francisco, falou, enfim, de vários caminhos que fez com que um dia eu falei, tá bom, vamos ver como que faz para ser frei. Isso porque também, lá na minha cidade, em Xaxim, temos uma paróquia franciscana que já tem mais de 80 e tantos anos. Então, eu sempre vi o frei de hábito, o frei celebrando a missa. Nos momentos importantes da vida da comunidade, da vida da família, o frei também estava ali presente. E aquilo ia me chamando, me despertando atenção, me chamando e gerando também curiosidade. Então, com 14 para 15 anos, eu ingressei nessa vida já para cursar o ensino médio. Era uma modalidade que a nossa província tinha até então. Então, os jovens que tinham esse desejo de conhecer um pouco mais sobre a vida franciscana, sobre São Francisco, iam para um seminário. Podiam cursar o ensino médio já no seminário. No seminário. Hoje isso não pode mais, né? Hoje temos outras modalidades. Indicamos que o jovem ele é acompanhado desde cedo também. Desde o momento que ele expõe esse desejo, né, essa vontade, ele já é acompanhado. Sim, durante o ano tem 2 temporadas intensas de 15 a 20 dias de convivência com os freis numa casa nossa franciscana. E aí, enquanto ele vai cursando o ensino médio, ele também vai sendo acompanhado. É claro,
Sem contar todo o acompanhamento à distância, Sim. chamada de vídeo, o próprio WhatsApp que vai legal. aproximando. E aí, quando ele conclui o ensino médio, hoje ele ingressa no seminário na vida franciscana. Então entra no seminário um pouquinho mais tarde do que você entrou, tarde. 17, 18. Isso. Você entrou com 14, 15. Eu entrei com 14 para 15. Eu brinquei com o Frei e falei, Frei, mas como assim? Saiu do útero da sua mãe, abriu o olho e falei, quero ser Frei. Porque foi muito cedo, né? Foi bem cedo. E aí eu fiz essa modalidade antiga, ingressei no seminário lá em 2009, fiz todo o ensino médio, fui cumprindo também, vivendo aquilo que a formação proporciona até chegar aqui em Colatina. É claro que quando eu cheguei aqui, já foi com os estudos de teologia, de filosofia, com as experiências que a instituição propõe para a gente, para também nos desafiar, para também nos amadurecer e principalmente nos formar. Mas não quer dizer que a gente está pronto, né? A gente nunca está pronto. Ninguém, a gente eu acho, né? brinca Ninguém. que quando a gente estiver pronto, a gente vai partir dessa para uma melhor, né? Quando a gente estiver pronto é porque a gente já está pronto para estar na glória. Isso mesmo. Com Deus, então. Exato. A vida é um eterno aprendizado. Sem dúvida. E tem quantos anos que você está aqui? Eu posso 2 falar anos. você? Pode, por favor. Me dá uma gastura, porque eu quero sempre falar senhor, mas aí eu falo, ele só tem 30 anos. Aí a gente nunca sabe. Pode, Então, fique muito à vontade. tem quantos anos? Eu tenho 30 anos. Não, que você está aqui? Eu aqui 2 anos. Colatina. Cheguei em janeiro de 2023 e também me despeço em janeiro de 2025. Então vai completar 2 anos certinho. Entendi. Agora, o Frei, quando eu falo assim, né? Claro, eu já fui adolescente, já fui jovem, todo mundo. Quando a gente está nessa fase, a gente olha muito para a vida religiosa com as perdas, com aquilo que você tem que deixar de fazer. Na maturidade, a gente olha para a vida religiosa com, meu Deus, quantos ganhos, né? Sim. Então, como que surgir esse desejo tão novo quando é natural que se olhe para as perdas e não para os ganhos? Nós sempre aprendemos, refletimos que a nossa escolha é uma escolha que vai exigir muitas renúncias, assim como outras escolhas, como um matrimônio, Exato. como tantas outras, exigem caminhos de renúncia. Conosco não é diferente. Então, quando eu opto pela vida franciscana, por esse caminho de espiritualidade, de vivência, de fraternidade, eu opto por várias coisas, por não aceitar várias coisas e não viver que outras pessoas vivem, né? Então, isso na adolescência, na juventude, isso é muito forte. Tem um peso muito maior, Com né? certeza. Eu tenho um confrade... Que é a fase, eu falo que é a fase dos prazeres, que as Sim. pessoas querem o prazer absoluto, de estar com os amigos, de beber, de ir para balada. E eu acho que tem esse olhar muito pesado na juventude e na adolescência de eu não vou poder ter nada disso, porque não conseguem mensurar o que vão ter. Sim, exatamente, porque é difícil visualizar aquilo que vem depois, né? E conforme a gente vai caminhando, a gente vai entendendo e vai percebendo que a escolha foi certa, porque isso vai nos realizando, nos preenchendo. Tem um confrade que é muito próximo a mim, que nós somos contemporâneos da mesma turma, que é o Frei Gabriel de Landréia, e que a gente, no começo, lá atrás, 2009, 2010, a gente fazia plano A, plano B, plano C, plano D, enchia a mão de plano. Se não der certo para ser frei, eu vou ser professor, eu vou fazer outra coisa, vou estudar medicina, vou voltar para casa, vou cuidar da roça do meu pai. Sim. Minha família mora na roça, então a gente enchia a mão de planos. E conforme a gente foi caminhando, foi amadurecendo, a gente nem falava mais sobre esses assuntos, porque existe, e este é o único plano, que é servir a Deus na vida franciscana, servir na fraternidade, na missão, na irmandade. Que bonito. Dentre tantos carismas, tantas ordens, né? Vem mais uma dificuldade, que eu digo que é desse olhar de quem não tem essa vivência, que é optar pela vida de pobreza. Então a pessoa já pensa, não vou para balada, não vou para festa, não vou casar, e também não posso ter um luxinho, né? Sim. Por que escolher a vida franciscana? Por que optar? E isso, assim, hoje, eu repito, hoje, com o olhar de maturidade, a gente entende isso muito bem. Mas lá, como jovem escolher? Não, eu quero fazer também um voto de pobreza. Eu vou mostrar aqui o nosso cordão, que tem 3 nós,
E um deles é o voto da pobreza, o outro da obediência e o outro da castidade. O voto da pobreza ele também é entendido como sem nada de próprio, ou seja, eu posso usufruir dos bens daquilo que a instituição me oferece, a própria igreja, as pessoas, mas sem ter nada de próprio, sem me apegar àquilo porque não é meu. Então, eu vou para uma casa, usufruo de um carro para servir as comunidades, estar em contato com as pessoas, mas aquele carro não é meu. Quando eu sou transferido, o carro fica, a casa fica. Todos os bens que eu usufruí durante a minha permanência num determinado local, eles ficam para o próximo. Então, o voto da pobreza ele passa por isso. E é claro, além de escolhas que prezem pela simplicidade, pela humildade, pelo desapego, tem aquela questão de nem tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, na vida franciscana é assim também. É sempre colocar em xeque e analisar se de fato convém ou não convém, se me é próprio ou não é. Mesmo que eu tenha a possibilidade de usufruir dos bens que me são oferecidos, ou que eu também posso buscar ter, mas nem sempre me convém. Então, é claro que a gente usufrui dos bens. Por exemplo, eu trabalho também com comunicação. Então, eu preciso ter um equipamento que seja bom para que o trabalho também apareça de uma forma melhor, Sim. por conta que eu tenho também toda uma estrutura para isso. E a própria instituição oferece. Então, não há problema nenhum, por exemplo, de você usar uma câmera boa. Né? É o apego. É o apego, exatamente. Reter para si, isso é meu. Quando eu sou transferido, fica para o próximo. Olha aí. E aí hoje, né, com esse olhar de maturidade, a gente olha e fala, isso deve ser tão leve. Deve ser tão leve você não se preocupar em acumular, em eu tenho que ter, eu preciso disso, que a gente, na verdade, não precisa, né, Frei? Não. A gente vai descobrindo que a gente precisa de muito pouco. Muito pouco. E aí, Larissa, a cada transferência a gente vai vendo que a gente também acumula. A gente vai enchendo as gavetas de coisas, aí chega na hora de ir para um outro lugar. Gente, mas por que eu guardei isso? Eu não usei uma vez aqui. Por que eu trouxe isso para cá, esse livro, essa roupa, esse bem? Então, a gente vai aprendendo e amadurecendo, como dizia antes, porque a gente não está pronto, que não tem necessidade de ter tantas coisas ou se apegar a bens, a imóveis, a luxos, porque a nossa vida nos ensina, a partir de São Francisco, que devemos viver, então, o Evangelho na simplicidade, na humildade, sem apego e sempre nessa dinâmica da itinerância, né? De um dia estar aqui, outro dia estar em outro lugar. E por isso é preciso que a gente também esteja desapegado das coisas. Senão a gente não vai. Senão a gente fica. Fica amarrado. Fica amarrado. Agora vamos voltar lá para sua família. Vamos. Com 14 anos, você decidiu, né, fazer o ensino médio já num seminário. Como isso foi para sua família? Para minha mãe foi uma alegria. É mesmo? E meu pai ficava assim em silêncio, ele não falava muito, não dizia não nem sim. Sim. Para minha irmã também foi assim um pouco doído, porque a gente cresceu juntos, enfim. Mas é muito importante eu dizer isso, porque eles certamente vão assistir, acompanhar esse podcast. Eles sempre me apoiaram, sempre deixaram muito claro. Se um dia você vê que não é isso, as portas de casa estão abertas, pode voltar o dia que você quiser. Mas a gente te apoia na tua escolha. Então, eu sempre tive muito apoio. E eu sou muito apegado à minha família. Isso tem que confessar. Né? Esse é um apego, mas não é um bem material. Então, e esse apego, eu acho que está certíssimo, né? A gente tem mesmo que valorizar, amar profundamente, querer estar perto, querer ver. Sim. Então, quando, né, eu vi lá no Instagram, Frei Augusto vai ser transferido, eu já mandei um direct para ele. Ah, não, Frei, tô acreditando. Aí agora ele me fala, eu vou para perto da minha cidade natal. Eu falei, agora até meu coração fica feliz, porque Sim. como mãe também, eu imagino a alegria da sua mãe de ter, porque vocês não são donos nem do destino, né? Não, a gente não escolhe. Como eu mostrei, tem voto de obediência também. O voto da obediência passa por isso, de entender a vontade e o desafio como uma vontade de Deus. E a gente entende assim. Por quê? Porque nós sempre dizemos, e de fato que quem rege tudo, por mais que passe por mãos humanas,
passe por uma organização toda, mas quem rege é o próprio Espírito, é o Espírito Santo, que é o nosso maior ministro, que é aquele que rege, que governa e que conduz. Então, quando a gente se entrega e entende que de fato é assim, a gente vai livre. O líder da nossa diocese, né, é o nosso bispo, Dom Lauro. Ele que determina os padres que vêm, que vão. Ele também que determina essa transferência de vocês? Ou existe um outro líder, assim, de uma ordem franciscana, por exemplo? Nós chamamos o nosso líder de ministro, justamente porque é aquele que serve. Sim. Como Dom Lauro é o bispo, o Frei Paulo Roberto Pereira é o nosso ministro provincial, que juntamente com outros 7 frades, que são eleitos por nós em capítulo, eles então, de 3 em 3 anos, eles fazem essas mudanças que envolvem todas as nossas fraternidades que estão espalhadas desde Santa Catarina até o Espírito Santo. Santa Catarina, Paraná, que é onde eu vou morar, Rio, Espírito Santo, São Paulo. Então, nessas transferências, é esse grupo de frades que realizam. Que determinam e decidem, né? Decidem. Então, por quê? Porque nós estamos aqui em Colatina dentro de uma diocese. Então, é claro que todo o nosso trabalho, nossa missão, ela é de acordo com a linha que a diocese tem, né? Sim. De acordo com aquilo que Dom Lauro também determina, mas nós temos esse entre aspas, que quem então rege, governa e indica para onde nós vamos é o ministro provincial, que então cuida, serve toda a província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, que está nesses estados e também em Angola, na África. Sim. E para quem não entende muito bem essas divisões e tal, o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que nós temos aqui em Colatina, ele é a versão feminina de nós, sim, frades, sim. Dos frades, né? Sim. Elas servem na mesma ordem que a franciscana, também tem voto de pobreza, obediência e castidade, e também estão sob a regência do Frei Paulo. E também do bispo, porque o mosteiro está inserido dentro da diocese. No caso das irmãs é um pouquinho diferente. Nós, os freis, temos como uma da missão aqui em Colatina cuidar das irmãs, cuidar do mosteiro. Olha que legal! Só que aqui é interessante porque elas vieram antes que nós. Exato. As irmãs já estão aqui há 33, se não me falha a memória, 30 e tantos anos. E nós, os freis, estamos há 16 anos aqui. Então elas vieram e com muita oração, com muito pedido, com muita insistência, elas conseguiram trazer os freis para cá, para Colatina, quando nós abrimos uma fraternidade. Então uma das missões dos freis aqui é assistência ao mosteiro. Por isso que quando você vai lá nas missas, você geralmente vê um frei lá. Exato. Algumas vezes os padres, porque eles também nos ajudam. Mas nossa missão, terça, eu já sei que eu vou te encontrar. Isso, terça, sexta, sábado, domingo, geralmente eu estou no mosteiro, revezando também com o Frei Pedro, mas a gente tem dias fixos, sim, por isso que o pessoal já sabe, a quarta-feira é o dia que o Frei Pedro estará lá, na terça, na sexta, o Frei Augusto, por aí vai. As irmãs, elas fazem parte da segunda ordem fundada por São Francisco. A primeira é a ordem dos freis, dos frades menores, a segunda das irmãs, que foi fundada a partir de Santa Clara, que quis seguir o exemplo de Francisco e também, então, com Francisco fundou a segunda ordem, que é a ordem das Irmãs Clarissas, e nós temos a terceira ordem, que é a ordem franciscana secular, que é aberta para todos os leigos para participar e viver esta experiência de fraternidade. Tenho vivido no meu pensamento um namoro com a ordem franciscana secular. E eu já te dei as boas-vindas, viu? Tenho vivido esse... Inclusive, agora em outubro, novembro, eu tive a oportunidade, o grande presente, que era um dos meus grandes sonhos, de ir visitar Assis. E eu me emocionei muito. E na voltando de São Paulo para cá, encontrei o Frei Augusto no aeroporto, né, Frei? Verdade. Eu estava assim, emocionada. Que emoção. Eu falava que eu virava aquelas ruazinhas, a sensação que eu tinha que eu ia encontrar São Francisco no meio da rua. Sim. Porque é muito emblemático, é incrível. Que lugar, que energia. Quando eu fui entrar
na catedral, na Basílica. Gente, eu não conseguia parar de chorar. Eu falei, vou fazer vergonha. Então, assim, foi um estrondo de emoção, né? E viver, quando a gente vai estudando e conhecendo a história de São Francisco de Santa Clara, você vai se apaixonando cada vez mais, né? A visão que ele teve na cruz de São Damião, com Jesus falando com ele, esse desapego, ele era de uma família rica. Exato, né? Esse desapego, não, eu quero ajudar os pobres, eu quero viver na simplicidade. Então é muito apaixonante, é muito apaixonante. Eu imagino vocês ali... Todos os dias eu falo que nas missas no mosteiro eu tenho que lutar contra alguns pensamentos do tipo, se eu não fosse casada, eu acho que eu bem vinha para cá. Eu bem vinha para cá. Porque é muito lindo ver, você imagina essa paz, essa leveza. É claro que vocês também devem ter muitos desafios, né? Sem dúvida, muitos desafios. A sociedade impõe muitas questões que chegam até gente, seja no confessionário, seja numa conversa, ou até mesmo nas celebrações. E o nosso estilo de vida, de opção de vida, desafia e chama muita atenção. Por exemplo, eu estacionei o carro aqui atrás e de lá para cá eu vim usando, já portando o hábito, que é a nossa roupa, né? E as pessoas olham, elas sabem que na cidade de Colatina tem freis, tem irmãs, mas isso sempre chama muita atenção. Olha só. Então, é um estilo de vida que chama atenção, que desafia, que também questiona como eles conseguem, como eles fazem, só que é uma vida que a gente escolhe que não tem cerimônia, como o nome desse podcast, que é muito simples e que não é difícil de se viver. Tem seus desafios, mas à medida que a gente vai vivendo, vai caminhando, a gente vai vendo que é tudo muito simples, é tudo como São Francisco desejou. Uhum. É claro que a gente também, não vou deixar de dizer que a gente também enfrenta crises, enfrenta questões que... É isso que eu também queria. A gente vai conversar disso. Agora a gente vai fazer um intervalinho para lembrar você, mais uma vez, de que você pode contar com o Lab Maia para fazer os seus exames, para cuidar muito bem da sua saúde, para manter tudo em dia, porque a nossa saúde é o nosso maior bem e a gente tem que cuidar sim. E às vezes não, com certeza, o diagnóstico precoce de qualquer doença aumenta muito as chances de cura, de qualidade de vida e de bem-estar para todos nós. Então, manter os nossos exames em dia é garantia de saúde e cuidado. Mas antes de falar do Lab Maia, quero que você conheça a Wine Essence, onde nós fazemos o nosso podcast. Um lugar super charmoso para você tomar um bom vinho e fazer suas refeições. Loja de vinho funcionando todos os dias a partir das 10 da manhã. Ambientes aconchegantes, bistrô com happy hour e almoço executivo. E conta com uma sala reservada para pequenos eventos ou reuniões. As diferenças nos enriquecem. Aqui tem inclusão, aqui tem diversidade, aqui é para todo mundo. No Lab Maia valorizamos quem você é. Mantemos as portas abertas com inovação, tecnologia e conhecimento. É por você que estamos sempre em transformação, buscando estar sempre por perto. Seguindo a sua voz, sempre melhorando a forma de te atender, até a entrega dos seus resultados, porque juntos somamos. Lab Maia, nosso ponto forte é cuidar. A gente está de volta conversando com Frei Augusto, que é da Ordem Franciscana, que está de partida de Colatina, mas está indo ficar perto da mãe, então a gente já está feliz também. E vamos falar agora sobre essas crises que acontecem com a gente no matrimônio, que acontecem no trabalho e também na vida religiosa, né, Frei? Sem dúvida, todo ser humano deve passar por um tipo de crise em algum período da sua vida, e essas crises, elas vêm justamente para, às vezes, realinhar, nos recolocar no caminho, para, às vezes, a gente purificar muita coisa, cortar aquilo que também não está agregando, ajudando. Então, na vida religiosa não é diferente. Às vezes, bate aquele pensamento, aquela reflexão, às vezes por uma rotina exaustiva ou de muito trabalho, aquele cansaço, e que nos faz perguntar, mas será que é isso mesmo? Será que eu vou fazer isso por toda a vida? E a gente vai, às vezes, se questionando, mas na medida que a gente também vai colocando isso para fora, também conversando com outras pessoas, porque nós que também ajudamos muita gente, também precisamos de ajuda, também precisamos colocar isso para fora. A gente vai entendendo, vai purificando. E numa crise, nunca é o momento da gente tomar
nenhum tipo de Nenhuma decisão. decisão. Eu aprendi isso na formação, quando conversava com meus formadores, falava, olha, eu estou em dúvida. Então, espera a dúvida passar, espera essa crise passar e depois, quando você estiver bem, você reflete. E aí, quando a gente está bem, a gente vê que a crise veio justamente para purificar, veio justamente para nos ajudar nesse crescimento humano, nesse crescimento... Igual cristal, né? É pra igual moldar cristal. é no fogo. Vai polindo, vai né, ajustando. Crise também, no matrimônio também é assim. Claro. Na Até vida na de maternidade. fraternidade. Exato. Né? Que é uma coisa que a vida religiosa, você pode chegar num determinado momento e falar, não, eu quero ter outra vida. No seu matrimônio, infelizmente, também pode, né? Eu não quero mais estar casado. Maternidade não tem jeito. Exato, é Você para vai toda a ser- vida. E ainda assim, existem as crises, os desertos, né? Sim. Que a gente passa, que se questiona onde que eu estou errando, por que isso está acontecendo, né? Quantas mães enfrentam aí batalhas com seus filhos? Não tem jeito. É nesse mesmo caminho também com a vida religiosa. Esses questionamentos, eles vêm para nos ajudar, para a gente ver as coisas de uma outra forma, né? Então, crises que a gente teve no passado, hoje já não fazem parte. Hoje a gente passa por outras crises, né? Viver em fraternidade, por exemplo. A gente sempre faz essa escolha de viver sempre com outras pessoas, com outros freis. É diferente de um padre diocesano, que geralmente vai morar na sua paróquia sozinho, e aí chega em casa, ele faz as coisas do jeito dele, da Sim. forma que ele quer. Conosco é diferente. Então a gente chega em casa... A casa é de todo mundo. A casa que é tá de ali. todo mundo. Então é ali que a gente vai tomar uma refeição juntos, vai rezar juntos, vai refletir, debater, mesmo que tenha opiniões diferentes. Sim. Para muitos, talvez, isso seria uma crise. Aham. Para nós, não, isso já é o natural. Mas não quer dizer que, no decorrer da vida, isso não tenha sido uma crise. Por quê? Por exemplo, você vai conviver todo o tempo da sua vida com pessoas muito diferentes de você, da forma de pensar. E a cada temporada chega um outro diferente e um Exato. outro diferente, porque tem essa mudança, né? Essas transferências. E são pessoas como todo mundo. Às vezes alguns são mais difíceis, às vezes eu posso ser aquela pessoa difícil na vida do outro irmão. E é assim que a gente vai superando, vivendo, né? A fraternidade, ela é um grande remédio para todo tipo de crise. A fraternidade, o tomar uma refeição juntos, o sentar para conversar, fazer uma caminhada aqui na beira-rio, tudo isso fomenta com que a gente reflita, pense, amadureça. Então a fraternidade, sem dúvida, ela é um grande remédio para as crises que a gente enfrenta. Que bonito. E aí vocês, por exemplo, se eu preciso de direção espiritual, eu posso contar com um de vocês. Pode. E você também faz a direção espiritual com um outro religioso? Nós conversamos, por exemplo, se eu tiver uma necessidade de, no momento da vida, fazer uma terapia, um acompanhamento psicológico, não há nenhum problema nisso. A gente, pelo contrário, há incentivo que, de fato, a gente também se vê que precisa de uma ajuda profissional, a gente pode procurar sem problema. Há incentivo para isso. Até porque, né, Frei, só te cortando um pouquinho, Tranquilo. a gente tem muito dessa ideia de que o Frei, o padre, a freira, a irmã, são pessoas que não têm problema, que são pessoas especiais. A gente tira um pouco dessa característica humana, né, deles, porque dessas necessidades, dessas crises, dessas quedas e do cair e levantar humano. Exato. Faz parte do humano. Faz parte. Faz parte do humano errar, acertar, faz parte passar por crises. Às vezes, as pessoas justamente elas esquecem da nossa humanidade, elas esquecem que nós também temos problemas, que nós também temos desafios e que às vezes a gente precisa também de um tempinho para a gente, para respirar, para descansar, porque gente cansada não cuida de ninguém. Então, às vezes a gente tira que umas às vezes férias. não está num dia bom, aconteceu uma Exato. coisa, recebeu uma notícia, às vezes de um familiar que, pela opção da vida religiosa, estão geralmente muito longe, como, Sim. né, a sua Como família. no meu caso, E aí a gente vai conciliando tudo isso, né? Mas em relação à direção espiritual, nós, os freis, assim, por exemplo, vai de acordo com cada realidade. Aqui na Paróquia Santa Clara, que é onde eu sirvo, nós
não conseguimos atender por conta da grande demanda e por conta do tamanho da paróquia, da quantidade de pastorais, de comunidades. Então, o que a gente faz? A gente indica para outras paróquias que fazem. Tá. Assim como outras paróquias não conseguem ter atendimento de confissão todos os dias. E elas indicam para Santa Clara, porque a gente está lá. Eu indico muito para Santa Clara, porque geralmente quem é aqui do centro tenta os padres da catedral e são poucos, e aí por serem poucos não conseguem atender confissão todo dia. Então as pessoas, Larissa, sabe de algum padre? Eu falo, corre para a paróquia Santa Clara, porque eles têm um atendimento regular que também dá uma desafogada, né? Exato, e assim a gente vai se ajudando, um ajudando o outro. E é dessa forma que funciona. É claro, é só um exemplo de um tipo de organização, mas tem tantas outras coisas que, enquanto área pastoral de Colatina, as paróquias elas se entreajudam. Frei, aproveitando que nós estamos falando de confissão, Sim. Que falamos agora de confissão, a Cacá fala que é uma das minhas bandeiras. Eu sou uma defensora ferrenha da confissão e incentivadora da confissão. Eu já ouvi tantas coisas assim das pessoas do tipo, mas é um homem como outro qualquer, é um homem que também erra, é um homem que também falha. E uma vez, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas se contei, se você não viu, se contei, você ouviu, ouve de novo. Uma seguidora uma vez me mandou, né? Eu estava falando sobre confissão, inclusive tem um destaque no perfil sobre confissão, e ela me mandou, eu não confesso porque é um homem como outro qualquer. Ele também erra e também. Aí eu falei, você é casada no religioso? Ela falou, sou. Falei, você tem filhos? Tenho. Seus filhos são batizados? E ela, são. Falei, quem te casou? Quem batizou seus filhos? Se ele é digno para isso, eu falei, você acredita na Eucaristia? Se ele tem esse poder de consagrar e transformar aquele pão em Jesus, e você recebe crendo, como você não acredita que essas mesmas mãos são capazes de ser instrumento de te perdoar? Porque não é o padre, não é o frei que perdoa. Ele é um instrumento naquele momento. Exato. Né? Você já deu a resposta. Já, é exatamente isso. Nós somos apenas instrumentos. Tem um versículo bíblico que diz que ele cresça, que Deus, que Jesus cresça e que nós sempre mais diminuamos, né? Que ele cresça e que eu diminua. E é exatamente isso, o sacramento da reconciliação, nós estamos ali, atendemos, mas nós somos apenas canal que indica, que leva para a misericórdia de Deus, porque quem nos perdoa e perdoa o penitente que também vem até nós, é o próprio Deus, né? Da mesma forma como não é o padre quem casa, exato, que batiza. Exato, né? É da mesma forma. Ele é um a sua instrumento. Resposta foi excelente. E me permita, eu vou usar também, tá? A partir de hoje. Pode, manda uns royalties. É exatamente, é exatamente assim. Nós somos canais, instrumentos, né? São Francisco de Assis, na sua oração, diz: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. É da mesma forma com a Eucaristia, com o sacramento da reconciliação, da penitência, matrimônio, batismo e por aí vai. Então, às vezes, as pessoas talvez pensem assim ou falem desse jeito porque elas têm vergonha. E eu ia te pedir agora, que conselho você dá para quem não se confessa por vergonha? Tem uma frase de um santo que é maravilhosa, que fala: o demônio tira a nossa vergonha na hora de pecar e devolve na hora de confessar. Né? Sim. Porque ele quer mesmo que a gente peque, mas na hora de... Gente, o nome do sacramento da confissão, que pode ser sacramento da confissão, reconciliação. E aí você pode me perguntar, por que você defende tanto, Larissa? Tem coisa mais linda do que você ter a possibilidade de se reconciliar com Deus, de dizer para ele se humilhar, e eu acho que nesses casos, e em muitos outros, a humilhação e essa coisa de você ser humilde é tão bonita, né? De você chegar para ele e falar: Jesus, eu errei aqui, me perdoa. Né? Quando alguém erra com a gente, qual é o nosso sonho? Que a pessoa venha pedir perdão. Exato. Então, por que não pedir perdão para Deus? Através do sacerdote, que ali é o instrumento, é o canal para isso. Né? Então, para quem tem vergonha, para quem deixa de receber essa graça maravilhosa, que é o sacramento da confissão, da reconciliação, qual é o conselho? O conselho é
primeiramente, fazer um exame de consciência antes de você chegar até o sacerdote, o presbítero, até mesmo antes de participar de uma Eucaristia, que também tem o momento do ato penitencial, da absolvição, é fazer aquele exame de consciência, ver aquilo que não está tão bom, porque isso vai te preparando e vai também colocando a vergonha de lado, vai deixando para lá, para que você tenha, então, essa coragem de dar esse passo. Um primeiro conselho é, então, de fato, tira um minutinho, reza um pouco, faz esse exame de consciência para que você possa chegar no momento da reconciliação, do sacramento, já preparada para não ser algo totalmente novo. Às vezes a gente, ali atendendo, a gente reza as orações que o próprio ritual oferece, e aí assim as pessoas... Já posso falar? Já pode falar. E aí, às vezes, as pessoas não conseguem ter um ordenamento de ideias e aí isso gera vergonha. Eu esqueci. Eu pensei agora há pouco. Às vezes as pessoas escrevem, o que é uma prática também. Pode levar também. escrito? Pode levar escrito. A gente sempre prefere e indica que seja feito pelo coração mesmo. Aquilo que está no seu coração, você confessa a Deus. Mas se há uma dificuldade, também é um começo. Por que não? Pelo menos listar, né? Faz porque, tipo assim, ai meu Deus, de... esqueci, deixa eu ver se eu esqueci algum. Exato, faz uma lista de tópicos, muitas pessoas fazem isso, só que isso precisa ser bem entendido, porque não é só a lista. Eu chego lá com a minha lista, às vezes no celular, falei, posso usar o celular? Pode. Ela lê aquela... Sim, mas assim, o que te levou? Qual é a circunstância? Não é detalhar o pecado como você fez, não é isso. É isso que eu também queria falar. Mas muitas pessoas, às vezes, dão tantos detalhes, fazem de uma confissão, né? Um momento, muito longo, muito extenso, e não precisa de detalhes, né? Não precisa de detalhes. Assim, pode ser direto ao ponto. Sem cerimônia. Sem cerimônia, Sem cerimônia. Eu adorei o nome desse podcast. Muito bom. E ir direto ao ponto, né? Mas, assim, sempre com essa preparação, com esse exame de consciência já feito anteriormente. Então, um conselho, Larissa, é, de fato, se preparar. De fato, chegar, como a gente se prepara para tantas coisas em nossa vida, com o sacramento da reconciliação não é diferente. Eu me preparo, tenho minha roupa de ir na missa no domingo, eu acordo mais cedo. É a mesma coisa com o sacramento da reconciliação. Para a turma que está assistindo também entender, ali na hora, né, do rito do perdão, Sim. Na missa, são perdoados os pecados veniais, não é isso? E são aqueles pecados mais corriqueiros do dia a dia. Fiz uma fofoca. Isso, uma mentirinha, para me sobressair, para ficar bem na fita. Deixei a família de lado para ficar no celular. Tudo isso, esses tipos de pecados mais corriqueiros, o ato penitencial na celebração favorece com que você confesse, recebe a absolvição, para que de coração purificado, limpo, você receba Jesus na palavra, na Eucaristia. Agora, um pecado que vai ferir um dos 10 mandamentos, esse tem que ir para a confissão. Sim, se indica a confissão. Pecados mais graves... Faltar a missa do domingo é grave, tá, gente? E isso aí se indica o sacramento da reconciliação. E aí não precisa ter vergonha. Não precisa ter vergonha. Ninguém vai rir da cara de ninguém. Já ouvi muito isso. Como que eu vou olhar para a cara do padre depois que eu falar os meus pecados? O padre não deve nem lembrar, gente. É muito pecado. Isso. Vou te confessar isso, Larissa. Nós esquecemos. A gente não lembra mesmo. Às vezes as pessoas vêm com certa frequência, cada 2 meses, por aí elas falam, Frei, lembra que eu te contei daquela situação? E eu falo, desculpa, eu não lembro. Porque são tantas pessoas com quem nós temos contato, atendemos este sacramento, que a gente não tem como lembrar. Se a gente lembrar, eu não sei como é que ficaria, porque também a gente não carrega isso conosco, né? Porque quando nós somos canais, nós entregamos isso para Deus. E, por meio de Deus, concedemos, então, a absolvição. Olha, eu espero do fundo do meu coração que você que está vendo essa entrevista hoje, que tem tempo que não se confessa, por vergonha, por não acreditar, enfim, seja qual for o motivo, que essa fala, né, do Frei toque no seu coração, que você vá se confessar. Se puder mandar aqui nos comentários
contando pra gente ainda ficar mais feliz, melhor ainda. Se não quiser contar também, tá tudo certo. Porque Jesus veio, foi, mas deixou muitas possibilidades da gente ter uma evolução espiritual diariamente, todo dia, através dos nossos atos, das nossas decisões. Então, poder aproveitar isso é bom demais. Sem dúvida, exatamente isso. E a evolução espiritual, eu falo que é uma coisa também sofrida, que passa por desertos também. Né? Eu me lembro que uma vez eu fui confessar, e eu não me lembro o nome da santa, que o padre me disse, a santa tal, passou por um deserto espiritual de 25 anos. Ela ia para a missa, ela comungava e ela não sentia absolutamente nada. Mas ela fazia o que tinha que ser feito. Ela sabia que existia um Deus, mas ela não tinha assim, aquela emoção, que às vezes a gente tem uma fé um pouco imatura, a gente quer ir para uma missa, mas eu não senti nada na missa hoje. Não é para sentir. Se sentir, maravilha. Mas se não sentir, você foi ali, você exercitou sua fé, você fez o que tinha que ser feito. Coisa de gente grande, né? Sim, exatamente. E ele me contou isso e eu fiquei chocada, porque a gente não consegue imaginar. Né, uma santa, que hoje é santa, eu preciso me lembrar, não sei se foi Madre Teresa de Calcutá, que passou por um deserto espiritual tão longo. Um outro exemplo é de Santa Mônica, com Santo Agostinho. Exato. Que rezou anos pela conversão. 33 anos, né? Exato, do filho, não desistiu, e o filho hoje é santo, doutor da igreja. Doutor da igreja. Com textos belíssimos que nos ajudam aí na vivência também, na nossa vivência espiritual. Então, os santos, de modo geral, os santos e santas foram pessoas como nós. Comuns. Mas que procuraram uma via. Exato, a via da santidade. E aí é o caminho possível. Santidade Exato. É sempre um caminho possível. Exato. Lendo o livro de Carlo Acutis. Olha só que exemplo legal, bem lembrado. Lindo, né? Ele de um jovem comunicador. Que dizia, a santidade é algo para todos. Sim. Né? É possível, é difícil, pode ser dolorido, mas é possível. Então, assim, a gente fala dos santos às vezes e pensa que eles já nasceram santos. Os santos enfrentaram. Santa Mônica nos ensina muito uma coisa que eu acho que é preciosa, que é duas, na verdade, a paciência. Sim. E esperar no tempo de Deus. Exato. Gente, 33 anos ela rezou pelo filho. Às vezes a gente reza pela conversão de um filho por 1 mês, 2 meses, e fala, Deus não está me ouvindo, né? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E quantas coisas Santa Mônica precisou passar junto com esse filho para que também fossem purificando. Exato. Essa mãe. Sim. Né? Quantos erros ele precisou cometer para realmente despertar e ter um olho ainda mais aberto para o que era a santidade, para o valor da santidade. Então, às vezes, a gente não entende o tempo da cruz como sendo um tempo para nos purificar, nos forjar, nos ensinar. A gente não tem paciência para a cruz. Exato. E aí, nesse momento de mundo, de sociedade que a gente vive, que é tudo para ontem, falar de um caminho de santidade como uma possibilidade parece até meio piegas, né? Parece ou a pessoa está querendo aparecer, bancar santo. Não, mas é um caminho possível. E a gente consegue perceber também quem consegue ir trilhando dia após dia nessa espera no Senhor, nessa constância, sempre falo de constância nas homilias, nessa esperança, né? Então é um caminho sim possível e exemplos não nos faltam. Francisco, Clara, Santo Agostinho, Santa Mônica. Santo Agostinho, para quem não sabe, né? Ele chegou a ter um filho, ele não era casado, sim. Era um homem que bebia muito, que era da farra, né? Mulherengo. Então quando a gente pensa, mas ele é santo e doutor da igreja e ele viveu tudo isso? Sim. Porque exatamente em determinado momento da vida dele, ele entendeu que aquilo que ele estava vivendo o afastava da graça de Deus e decidiu, então, ter um comportamento que se aproximasse daquilo, né? Dessa busca da santidade. Então, a santidade, ela passa muito mais pelo erro e o acerto, o cair e querer levantar, do que já nascer pronto. Exato. Quem nasceu pronto foi Jesus. Exato. Né? Mais ninguém. Esse caminho ele vai sendo trilhado com erros, acertos, pecados, enfim, decepções. Tudo isso faz parte de um caminho de santidade, né?
justamente não tem como já ser pronto, né? Para receber as glórias do altar, as pessoas, é claro que elas fizeram muito mais do que o básico, né? O mínimo. Sim. Elas gastaram mesmo a sua vida, dedicaram o seu tempo ali em busca... E às vezes começou tarde, né, Frei? Às vezes, assim, não foi da noite para o dia, foi uma vida inteira que a igreja reconhece que a partir daquilo que a pessoa fez enquanto estava viva, outras pessoas foram recebendo milagres, graças. Santa Teresinha do Menino Jesus. Quando a gente pensa, né, em Santa Teresinha do Menino Jesus, e a gente sempre fica achando que para ser santo tem que fazer algo grandioso. Vem Santa Teresinha do Menino Jesus para nos ensinar que a pequena via é lindíssima. E Sim. qual foi o caminho de santidade de Santa Teresinha? Colocar amor em tudo o que ela fazia. Então ela ia lavar os pratos e os talheres do mosteiro, lá da fraternidade dela, ela fazia cantando, agradecendo a Deus, porque ela era capaz de fazer aquilo. E isso é um exercício. Muitas vezes deve ter sido muito difícil para Santa Teresinha fazer Sem dúvida. aquilo. Ela dizia que quando alguma irmã ou alguém destratava ela e era rude, ela agradecia a Deus a possibilidade daquela aprovação, porque ela queria devolver com o que ela tinha de melhor. Quem faz isso, Santa Teresinha? Exatamente. Só a senhora! Exatamente. É um desafio tão grande para o nosso tempo, como o próprio Evangelho fala, se te baterem de um lado da face, ofereça outra. É justamente para nos mostrar, nos desafiar que a lógica dos homens, a lógica do mundo, ela vai na contramão da lógica da santidade, da lógica proposta por Jesus, por Francisco, por Exato. Santa Teresinha. Então, Francisco, Clara, tem uma música muito bonita que diz: faça poucas coisas, mas as faça bem. Seja num serviço doméstico diário, seja numa grande missão, aquilo que você puder fazer, faça bem. Faça de todo o coração. Faça estando inteiro. Então, é essa espiritualidade que a gente também busca viver nos nossos dias. Conseguimos sempre? Não, porque somos humanos. Tentamos todo dia? Sim, tentamos. E é assim que a gente vai construindo também o nosso caminho espiritual. E uma coisa que uma vez eu estava conversando com um amigo e ele disse: Larissa, sabe por que eu não vou na igreja? Eu já fiz tanta coisa bizarra na minha vida que eu não tenho coragem. Eu falei: você sabia que você está à frente de muitas pessoas que estão lá, inclusive? Porque você sabe que foi bizarro. E consegue reconhecer. Você tem essa consciência. Reconhecer um erro, reconhecer uma falha, já é um grande passo. Agora, coloca aí junto disso a decisão de não mais falhar ou de pelo menos lutar com todas as suas forças para não repetir isso e vai lá. Se reconcilia, começa a sua caminhada. Porque tem muitas pessoas errando todos os dias, achando que estão abafando. Então, quando você erra e se sente indigno, você já está na frente de muita gente que não tem a consciência do pecado. Já conseguiu dar esse passo de fazer o primeiro passo que eu tinha comentado antes, de reconhecer, de se preparar para, de fato, então, ter esse gosto de voltar para a igreja, fazer de todo o coração, com inteireza. Então, o reconhecimento, talvez, de tudo aquilo que eu fiz no passado, que agora não faz mais parte de mim, passa por um sacramento da reconciliação, eu confesso, e aí, assim, de coração limpo, purificado, como uma nova criatura, você, então, volta para a igreja, participar das celebrações, dos sacramentos, da vida comunitária como ela é. Então, fale para o seu amigo que ele deve sim voltar para a igreja, porque ele já está fazendo esse processo de se reconhecer como uma nova criatura. Aquilo que ele fez no passado, hoje ele consegue reconhecer que não foi tão bom, que ele não quer mais carregar isso. Então, deixe no coração de Deus, entregue para o Senhor, peça perdão dos seus pecados, para que assim então possa voltar à sua vivência comunitária. Nós somos seres feitos para a relação, para convivermos, para aprendermos uns com os outros. Então, assim também é a experiência da fraternidade, da comunidade. Exatamente. A gente está chegando perto do fim e eu queria só falar mais um pouquinho desse chamado à vida religiosa lá ainda muito novo. Vamos lá. O que é que você sentiu? E para ajudar, de repente, algum jovem que está assistindo
a gente que está acompanhando esse bate-papo, para você entender que isso que você está sentindo também pode ser um convite, um chamado, para que você saiba um pouco mais sobre esse caminho aí religioso. Que conselho você daria para essa juventude que pensa na possibilidade de uma vida religiosa? Excelente pergunta. E obrigado por perguntar isso. Nós sempre dizemos que há espaço para todo mundo, que a messe é grande, os operários são poucos. A gente vê hoje uma necessidade muito grande de novas pessoas, de novos jovens que queiram viver essa vida franciscana, essa vida dedicada ao próximo, essa vida de fraternidade. Então, como foi comigo? Eu tinha uma curiosidade. De saber como era de fato a vida dos freis, o que eles faziam, como eles viviam. E foi assim que eu cheguei até um frei depois de uma missa e falei: frei, como que faz para ser frei? Eu lá com meus 12 ou 13 anos. Imagina a alegria dele ao ouvir isso de um menino. Sim, e ele falou: olha só, vamos marcar um dia para você vir aqui em casa, para a gente conversar com mais calma. E assim foi, ele marcou logo para a semana seguinte e eu, todo ansioso, assim, fui. Quando eu cheguei lá, tinha tantos outros meninos que, como eu, tinham aquela curiosidade de saber como que era para ser frei, como que fazia. E assim a gente começou a periodicamente fazer encontros, que nós chamamos de encontros vocacionais. Contato com textos de São Francisco, com a própria vida do frade, falando dessa experiência de fraternidade. E assim, durante todo um ano, a cada 15 dias, ou às vezes uma vez por mês, a gente se reunia. Claro que tinha também toda a parte litúrgica, de celebrações. Em alguns momentos do ano, reunia toda a região, todos os jovens que tinham aquele desejo de entrar na vida religiosa e fazia um encontro com todos. E assim a gente foi crescendo, amadurecendo. Não é que veio uma luz do céu. Sim. E falou: você vai ser frei, você vai ser padre. Não, a gente vai descobrindo no caminho. Então essa curiosidade me fez entrar na vida religiosa franciscana, me fez descobrir e encontrar São Francisco e Santa Clara. E meu primeiro promotor vocacional foi meu próprio pai, porque ele já foi da Jufra, da Juventude Franciscana, há muitos anos. Que legal. E ele me deu um livro de São Francisco. E aquele foi o primeiro livro que eu li de São Francisco. E então foi assim que eu tive coragem de ir falar com o frei, depois de uma celebração eucarística. E assim foi. Aí eu ingressei, tendo muitas dúvidas, não sabendo se era isso mesmo, tendo vários planos. Sim. E eu fui descobrindo. Então eu fui encontrando a minha vocação no caminho, caminhando, dia após dia, insistindo também nisso. Sim. Até o momento que eu vi e falei: gente, mas é isso, a minha vocação é essa. Eu fui buscando, fui confiando, pedindo muito também a graça de Deus e fui encontrando ao longo da caminhada formativa, da experiência, cada dia que passa, cada novo lugar que a gente é transferido, isso vai ficando mais claro de que a decisão é essa mesma, que a vocação é essa mesma. Então, para um jovem que nos acompanha, que tem essa curiosidade, não tenha medo de fazer a experiência, não tenha medo de ingressar. Se não deu certo, se você vê que não é esse o caminho, não tem problema nenhum você sair. Sim. É muito natural, é como uma profissão. O que não é legal é não tentar. Não tentar. Conhecer não te compromete e acertar te realiza. É uma frase que a gente sempre usa nesses encontros, né? Que pode parecer uma frase de efeito, também mas de fato tem sua verdade. Conhecer não te compromete em nada, mas quando você se realiza naquilo que você vive, naquilo que você faz, isso sim te realiza. Isso sim te torna de coração cheio, repleto, né? Então, para um jovem ou para uma moça que nos acompanha, procure pelas Irmãs Clarissas ou procure por nós, os freis, e a gente vai fazer, então vai
começar a conversar e, acima de tudo, vai te propor uma experiência de convivência a partir da nossa vida, a partir daquilo que a gente faz. E fica um alerta para os pais, para as mães que estão nos ouvindo e também para os padres, para os freis, para as irmãs e freiras. Olha como foi importante, você teve a junção perfeita aí. No momento que você teve curiosidade, você teve o apoio dos seus pais, você tinha uma vivência dos seus pais, que mesmo quando eu não queria ir para a missa era arrastado. Exato. E encontrou um homem da vida religioso que acolheu a sua dúvida e te possibilitou ingressar, né, e conhecer esse caminho. Então, estejamos atentos o tempo inteiro, né? Porque pode ser que a gente pode mudar a vida de uma pessoa num dia que ela chega com uma dúvida, com um desejo e mudou para sempre a sua. Então, e eu posso passar o nosso e-mail? Claro! Então, para talvez alguém que tenha vergonha de bater na porta do freio ou procurar a secretaria paroquial, nós temos alguns endereços eletrônicos. Eu vou passar aqui o e-mail, que pode escrever por lá também, ou pessoas que nos acompanham de outros lugares. Olha isso! Que por ali a gente indica a fraternidade mais próxima, o convento mais pertinho, para a pessoa procurar a conversa com o frei. É save@franciscanos.org.br. Save, S-A-V. Isso. SAV@franciscanos.org.br. Isso. SAVE quer dizer Serviço de Animação Vocacional. Ah, que lindo! Então pode nos procurar por aí também, Instagram, por aí vai, que a gente sempre encaminha e atende com muita rapidez, porque a gente sabe como as coisas hoje correm e a gente dá então direcionamento. E eu não posso encerrar sem perguntar isso, que eu falei desde o começo que eu ia perguntar e a gente foi conversando e a conversa foi indo para outro lugar. Existe o frei que é só frei, existe Sim. o frei que também é padre. Você é um frei ordenado, que é um frei que é padre. Exato. Então, pode presidir a Santa Missa. Os sacramentos todos. O sacramento da confissão, da reconciliação, todos. Eucaristia. O frei que não é ordenado, ele é como se a gente estava aqui falando, né? Ele é a junção do ministro da palavra, o ministro do batismo e o ministro da distribuição da Eucaristia. Ele não consagra no momento ali, ele faz uma celebração da palavra como ministro da palavra, né? Uma celebração da palavra. Ele pode distribuir a Eucaristia e ele pode batizar. Também pode Casar. fazer o casamento. O casamento. O sacramento da confissão, reconciliação e presidir a Santa Missa, só um frei ordenado. E unção dos enfermos também. E a unção dos enfermos, só um frei ordenado. Isso, o ministro ordenado, isso aí. Tá vendo? Todos nós... Estou aprendendo também. Isso mesmo. Todos nós somos freis. Sim. Eu comentava com você que a nossa vocação primeira é ser frei, ser religioso franciscano. Porque logo lá no início, no 3º, 4º ano dessa experiência, dessa caminhada, a gente já recebe o hábito e o nome de frei antes do nome civil. O seu nome é o de batismo? É o de batismo. As irmãs mudam algumas, As irmãs né? mudam até hoje. Nós, há alguns anos, desde o Concílio Vaticano II, a gente não muda mais o nome. Ah, tá. Mas o meu é Augusto Luiz Gabriel, nome de batismo, e aí recebi o frei na frente. Lá atrás, isso lá em 2013, nos primeiros anos. Então, toda a minha caminhada formativa, eu já sou frei. Eu já estou nesse processo de amadurecimento, cursei filosofia, teologia, como frei. Quando nós terminamos, então, esse processo de formação inicial que nós chamamos, há a possibilidade para aqueles que, ao longo da caminhada, foram manifestando esse desejo de também servirem como presbíteros, há a possibilidade, então, de serem ordenados. Mas se o frei quiser não optar por ser ordenado, ele pode continuar sendo frei até o fim da sua vida, tá? Normal. Continua sendo frei, não sendo ordenado, assim como nós que somos ordenados continuamos sendo freis. Sim. Por isso que vocês nos chamam de freis e vocês chamam os padres aqui da catedral de padres, né? É verdade. Então, por toda a vida, estando ou não ordenados, nós somos freis. E aí é uma opção de cada um. Uhum. Por exemplo, São Francisco, ele era diácono, mas ele não era padre. Olha. Ele não era um ministro ordenado. E se um irmão não deseja... O frei que não é ordenado é um diácono? Não.
Não? Porque também tem essa possibilidade, ser ou não um diácono. Também tem essa possibilidade, porque antes da ordenação presbiteral, antes de sermos padres, nós somos diáconos. E exercemos também a nossa missão por um período para depois sermos ordenados, né? Então, todo frei é padre? Todo padre é frei? Não, tem frei que não é padre, tem frei que é padre. Isso é muito tranquilo, é muito natural. Mas a experiência que a gente propõe é de ser frei. Para entender de uma forma talvez mais clara, ser padre, assumir o ministério, é uma responsabilidade a mais que nós temos. Eu vou servir, presidir a Eucaristia, os sacramentos, como frei, como uma responsabilidade a mais. Entendi. Então, e também tem toda uma questão de eleição, é o próprio povo com quem nós servimos, que também diz se nós temos ou não condições de sermos ordenados ou não, os confrades com quem nós vivemos, é uma fichinha mesmo que cada um recebe e é consultado. Então, se o povo, se os freis com quem eu convivo falam, olha, eu acho que talvez seria melhor ele não ser ordenado. Não é nenhum problema isso, né? Porque a nossa vocação primeira é de ser frei. E a gente fica pensando que essa roupa é muito quente. Ela é muito quente ou não? É normal? Ela é um pouquinho. Pois é, e aí o frei vem e a gente encara um desafio, que antes da entrevista começar, a energia caiu aqui na rua e a gente está fazendo essa entrevista toda sem ar-condicionado, frei. Isso mesmo. É por isso provação. Que vocês devem estar me vendo suando aqui. Não é... Embora no começo eu estivesse um pouco ansioso para esse podcast, mas depois a gente foi conversando, fui voltando ao meu ser normal, a minha calmaria, mas a gente está suando por conta do calor. Mas faz parte. Frei, muito obrigada por ter aceitado. Eu sei que você tinha uma agenda hoje, a gente conseguiu uma mudança aí para vir aqui, para contar um pouco da sua história e também dessa realidade da vida religiosa. Te agradeço muito, muito, muito. Foi um papo delicioso. Fala para sua mãe que a gente está feliz por ela, mas a gente vai ficar um pouquinho triste com a sua ida, tá bom? Pode deixar que eu falo sim. Eu que agradeço por essa oportunidade. Eu agradeço muito por você trazer à tona essa realidade, por dar espaço para a gente poder falar sobre essa dimensão da vida franciscana, sobre também um pouco da minha história pessoal. Eu fui transferido, quero inclusive dizer isso, que eu vou morar em Pato Branco, lá no Paraná. Lá eu também vou servir a uma paróquia, como aqui em Colatina, mas também a uma outra missão com a qual eu me identifico, que é a missão da comunicação religiosa franciscana. Então lá nós temos... A gente vai continuar trocando figurinha pelo Instagram. Lá nós temos emissoras de rádios, temos uma TV também, e então também estarei a serviço dessa missão, que é uma missão que a província tem de também comunicar o evangelho por meio das redes. Exato. Né? Então, estou sendo transferido, mas aqui de Colatina levo todo mundo no coração, porque eu fiz uma experiência muito bonita. Que bom. Certamente eu vou muito melhor do que eu cheguei, não tenho dúvida nenhuma. Então, obrigado, Larissa. A gente sempre se encontra nas celebrações, você com muita constância e fidelidade está participando conosco, então uma oportunidade gigante que eu falo não só em meu nome, mas em nome de toda a nossa fraternidade aqui de Colatina. Muito obrigado. E vamos continuar conversando, na medida do possível, a gente vai se vendo por aí. Vai com Deus, tá? Amém. Deus te abençoe, continue te abençoando, que você traz um amor muito gostoso para quem está perto. Então, tenho certeza que será uma nova missão e muito abençoada também. Obrigada, Frei. Obrigado, paz e bem. Paz e bem. E você que está aí acompanhando a gente, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar, porque isso tudo dá visibilidade para o nosso canal e a gente tem tanta história linda e maravilhosa para contar que a gente precisa do seu apoio. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.